Muito bem, pessoal, ó, aula de magnetismo. Nessa aula aqui eu vou tratar com vocês sobre os conceitos iniciais de magnetismo. O que é o magnetismo, né? A gente tem que ter uma ideia inicial do que ele é, do que se trata. Vou falar com vocês também rapidamente sobre a história do magnetismo e do eletromagnetismo. Vou falar de ímãs e do magnetismo terrestre, tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente não tem cálculo, a gente não tem conta, a gente não tem número nenhum. Essa aula aqui é uma aula inicial para vocês entenderem aí os conceitos iniciais do magnetismo e conforme as aulas vão se desenvolvendo, a gente vai acrescentando conceitos novos, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei aqui, conceito, história do magnetismo e do eletromagnetismo. Vou falar mais do magnetismo. E o eletromagnetismo ele vai vir depois, né? Quando a gente associar a corrente elétrica com o magnetismo, aí eu trato mais desse assunto aí de eletromagnetismo com vocês. Agora é a parte básica mesmo. Os ímãs e o magnetismo terrestre. Então, é isso aí que a gente vai ver. Vamos lá. Primeiro, conceito de magnetismo. É o fenômeno de atração e repulsão observado entre corpos materiais que possuem propriedades magnéticas. Então, não é entre quaisquer objetos, mas em determinados objetos que apresentam propriedades magnéticas. A gente vai ver, depois que a gente vai estudando os ímãs, o que são essas propriedades magnéticas propriamente ditas, tá? Em aulas posteriores a gente vai entender melhor qual é a causa do magnetismo. Por que alguns materiais apresentam efeitos magnéticos e outros não, né? Então, continuando. Por exemplo, entre um ímã de geladeira e um pedaço de ferro. Sabe aqueles ímãs? Aqui, ó, tem um desenho aqui. Aqueles ímãs que a gente recebe do pessoal que vende gás, que a gente cola na geladeira. Então, o ímã tem propriedades magnéticas e a gente gruda lá na geladeira. Então, isso aí é um exemplo de fenômeno magnético, tá? Também podemos dizer que o magnetismo é a área da física que se dedica a estudar esse fenômeno. Cara, é uma das áreas assim, mais interessantes da física, o eletromagnetismo, que apresentam fenômenos interessantíssimos. E agora aqui a gente está estudando os conceitos básicos dessa parte da física aí, né? Bom, história do magnetismo e do eletromagnetismo. O magnetismo ele começou, os primeiros povos que perceberam os fenômenos magnéticos foram os chineses, né? Ah, mas espera aí, esse cara aqui não é chinês, esse é Kim Jong-un, ele é coreano. Não, esse não. Ah, agora sim. O chinês aí, esse aí é o presidente da República Comunista da China, né? O Xi Jinping. Então, ele representa o povo chinês, que foi um dos primeiros povos a perceber os fenômenos magnéticos. Parece que eles também tiveram as primeiras experiências com as bússolas, tá? Então, o magnetismo não é um fenômeno de agora, é um fenômeno muito antigo. Agora é que nós temos conhecimento e ferramentas melhores para estudar o magnetismo. Mas ele é muito antigo, muito antigo. Remonta lá na época da Grécia, quando esse cara aí, o Tales de Mileto, ele fez uma viagem para uma região chamada Magnésia e lá ele reparou que existiam alguns minérios, algumas pedras, essas pedras aqui, ó, as magnetitas, que apresentavam determinados fenômenos. Elas eram capazes de atrair outros materiais e atrair pedras entre si também. Então essas foram as primeiras observações do magnetismo. Tales de Mileto, esse grego, isso foi séculos antes de Cristo, já observou esses fenômenos aí. Mais tarde, teve um outro cara que trouxe informações muito importantes sobre o magnetismo também, chamado de Pierre Peregrino de Maricourt. Quem foi esse cara? Ele, Pedro de Maricourt, como é chamado também, né? Também citado como Pierre Pellegrin de Maricourt, Peter Peregrine e Petrus Peregrinus de Magnacuria. Foi um estudioso francês do século XVIII, não, isso aqui é século XIII, tá? Século XIII, que realizou experimentos sobre magnetismo e escreveu o primeiro tratado. Esse tratado é datado do ano de 1269, portanto, século XIII aí mesmo. Existente sobre as propriedades dos ímãs. Então, Pierre de Maricourt, ele escreveu o primeiro tratado que trazia informações sobre os efeitos magnéticos, as propriedades magnéticas dos ímãs. O seu trabalho se destaca ainda pela primeira descrição detalhada de uma bússola.
Então tá aqui o desenho da bússola aqui, né? A gente vai entender melhor também o funcionamento da bússola, tá? Bom, mais tarde, século XVII, já um outro cientista, um outro pesquisador chamado William Gilbert, teve o principal do seu trabalho. Gilbert foi o De Magnete, ou Magnetisque Corporibus et Magnus Magnete Telluri. Nome interessante, né? Que significa sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre. Foi publicado no ano de 1600, século XVI ainda, né? Iníciozinho do século XVII. Em seu trabalho, descreve diversas de suas experiências com seu modelo de terra chamado Terrela. Das experiências, ele conclui que a Terra era magnética e esse era o motivo pelo qual as bússolas apontam para o norte. Anteriormente, era-se dito que isto se devia à estrela polar ou às grandes ilhas magnéticas do Polo Norte que atraíam a bússola. Então a gente viu que esses fenômenos magnéticos aí, eles começaram há muitos séculos atrás, muitos anos atrás, e a cada século, novos conhecimentos foram sendo acrescentados ao que já se sabia sobre o magnetismo. Conhecimentos que se achavam verdadeiros se mostraram inverdades, né? Eles foram substituídos por conhecimentos que se tornaram mais sustentáveis ao longo do tempo por conta das pesquisas que vinham se desenvolvendo, e hoje nós temos aí pesquisas bastante avançadas sobre o magnetismo. Bom, sobre os ímãs, existem diversos tipos de ímãs, tá, pessoal? Diversos tipos que eu falo assim em relação ao seu formato. Então tem esses ímãs aqui em formatos de tablets, né? Tem esses aqui em formatos de moedas e tem esses aqui em formato de anéis. Existem outros formatos de ímãs. Na verdade, os ímãs podem ter diversos formatos diferentes. Esses aqui são ímãs que já foram trabalhados na indústria, né? Mas os materiais, por exemplo, os minérios que têm propriedades magnéticas, eles têm formas totalmente aleatórias porque vai depender das condições da natureza. Então, o que é importante a gente conhecer sobre os ímãs? Algumas propriedades que esses ímãs apresentam. Aqui eu vou trazer algumas dessas propriedades, tá? Não serão todas, porque como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo de conceitos iniciais sobre o magnetismo. Depois a gente vai se aprofundando neles. Então, a primeira propriedade que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é essa propriedade aqui, ó. Os ímãs, eles apresentam dois polos. Todos os ímãs apresentam dois polos. Essa parte azul aqui, estou utilizando um ímã no formato de barra, uma ilustração de um ímã no formato de barra. Mas todos os ímãs apresentam dois polos, independente do formato que eles tenham, tá? Então aqui, ó, na figura, esse lado azul aqui representa o polo norte, tá? Do ímã, polo norte do ímã. E esse vermelho aqui representa o polo sul do ímã, tá? Aqui depois a gente vai ver melhor porque está escrito aqui norte geográfico e sul geográfico, tá bom? Mas todos os ímãs, eles apresentam, o que eu quero dizer para vocês é que todos os ímãs apresentam dois polos. Um polo que a gente chama de polo norte e outro polo que a gente chama de polo sul. Esse aqui, nessa figura aqui no meio, representa a propriedade que os ímãs têm de se atrair ou de se repelir, tá? Eles se atraem ou eles se repelem. Aqui em cima nós observamos que esses dois pedaços dos ímãs assim, ó, de cores diferentes, ou seja, são polos diferentes, eles se atraem. Então, sul atrai norte, norte atrai sul. Tá aqui, ó, sul atrai norte, norte atrai sul. Um atrai o outro e vice-versa. E polos representados pela mesma cor aqui, são polos iguais, eles se repelem. Então aqui, ó, sul repele sul, norte repele norte, tá? Essa aqui já é a segunda propriedade. A primeira, todos os ímãs têm dois polos. A segunda propriedade é que os polos de mesmo nome se repelem e de nomes diferentes se atraem. E essa terceira propriedade aqui, que é muito importante também, é a propriedade da inseparabilidade dos polos magnéticos. Ou seja, não existe monopolo magnético. Você não encontra um ímã que tem apenas o polo norte ou um ímã que tenha apenas o polo sul. Você sempre vai encontrar um ímã com os dois polos. Então, se você pegar um ímã, então vou pegar um ímã aqui ó, em formato de barra e vou dividir ao meio. Sabe o que você consegue? Você consegue dois outros ímãs. Esse pedaço aqui que seria o polo norte se transforma em polo norte e polo sul. Esse pedaço aqui, que seria só o polo sul, ele vai se transformar em um outro ímã com polos norte e polo sul. Se você dividir de novo, esse mesmo fenômeno vai se repetir.
Então, não importa, se você for dividindo, cada vez que você divide, você obtém outro ímã com dois polos, tá? E você pode ir fazendo isso até a escala atômica, que você vai encontrar até o átomo com dois polos, polos magnético norte e polo magnético sul. Agora, o magnetismo terrestre. O planeta Terra, de acordo com a composição do seu núcleo, né, ele apresenta fenômenos magnéticos. Na verdade, todos os diversos planetas, não sei se exatamente todos do nosso sistema solar, mas diversos planetas do nosso sistema solar, diversas estrelas apresentam um fenômeno magnético, tá? Então, é como se nós tivéssemos um imenso imã aqui embaixo, um imenso ímã aqui, no caso, embaixo do solo, no interior do solo, no interior da Terra, tá? Esse ímã, ele teria também um polo norte, que é esse vermelho aqui, e um polo sul, tá? Representariam as mesmas características de um ímã comum que você pode utilizar aí, que você vê aí no seu dia a dia. Então, o planeta Terra também apresenta fenômenos magnéticos. Então, vamos ver aqui, ó, polo sul estaria aqui no que a gente considera como hemisfério norte, esse de cima, e o polo norte magnético estaria no que nós consideramos polo sul geográfico, tá? Então, esse polo sul magnético, aqui eu considerando um ímã, é um polo norte geográfico. E esse polo norte aqui do sul, esse polo norte aqui do sul, esse polo norte aqui do ímã, ele equivale ao polo sul geográfico. Por isso que naquela figura estava os polos do ímã associados a norte e sul, né, geográficos. Então aqui, ó, a gente observa que o polo sul do ímã corresponde a um norte geográfico e o polo norte do ímã, que é o norte magnético, corresponde ao sul geográfico. Tá bom, pessoal? Então, tá aí. Essas são os conceitos iniciais de magnetismo, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai desenvolver esses conceitos de magnetismo aí e aos poucos introduzindo conceitos novos, beleza? Então, é isso aí, até a próxima, até o próximo vídeo.